Boa tarde, alunos. A atividade de hoje é Sociedade Colonial, uma continuação da nossa aula sobre escravidão. Escravidão indígena. Hegemonia da escravidão indígena no século XVI. Escravizava-se os índios em decorrência das guerras justas, guerras defensivas ou como uma pena, punição pela prática da antropofagia. Escravizava-se também pelo resgate, isto é, a compra de prisioneiros de outras tribos, que estavam para ser devorados em rituais antropofágicos. O ganho obtido com a venda de escravos indígenas permanece na colônia, sem lucro para Portugal. Em 1758, a coroa determinou a libertação definitiva dos indígenas. Então vamos aqui analisar o que era a escravidão indígena. As chamadas guerras justas era contra os índios que ainda praticavam a antropofagia. O que era a antropofagia? Antro vem de homem e fagia é comer. Então, a antropofagia era um ritual de canibalismo. Também se escravizava outros índios, que no caso seriam devorados em rituais antropofágicos. Imaginem que aquele índio estaria prestes a ser devorado, então os portugueses compravam aquele índio para ser um escravo, para trabalhar. Ou seja, os portugueses acabavam salvando a vida de alguns indígenas. E apenas em 1858 terminou a escravidão indígena, por decreto português. Resistência indígena à escravidão, fuga, recusa ao trabalho compulsório e também conhecimento do território, que lhe facilitava as fugas. Para os índios era fácil fugir, porque eles conheciam muito bem o território, podendo fugir até a Amazônia, por exemplo. Recusa ao trabalho compulsório seria recusa ao trabalho obrigatório imposto pelos portugueses. Escravidão africana. O alto preço do escravo africano era amortizado entre 30 meses a 10 anos de trabalho forçado. Então vejam que a escravidão africana também era lucrativa. Dependendo do ritmo de trabalho ou da lucratividade da lavoura açucareira, em apenas 2 anos e 6 meses já se obtinha o retorno. Senhores de engenho versus comerciantes. Os mais ricos traficantes de escravos moravam em Salvador e Rio de Janeiro, acumulando grandes fortunas e atuando como banqueiros, emprestando dinheiro para os fazendeiros da colônia, que viviam endividados. Estão lembrados, para quem viu o vídeo sobre o poderoso senhor de engenho, onde fala sobre os grandes poderes dos senhores de engenho, sobre a vida das pessoas? Na realidade, não era bem assim, porque quem estava no topo da pirâmide da sociedade colonial seria os comerciantes, ao invés dos senhores de engenho. Apenas teoricamente os senhores de engenho estavam no topo, porque os mais ricos da colônia eram os comerciantes, que ganhavam grandes fortunas com o tráfico de escravos, eh, comprando fazendas, vender, trazendo produtos de outros lugares, como da África, da Ásia. E os senhores de engenho
estavam sempre endividados com os comerciantes. Lembre-se o que nós já falamos. Para você montar um engenho era necessário um grande investimento. Se fosse nos dias de hoje, investimentos na ordem de milhões de reais. Então, o que os senhores do engenho tinham de fato era um poder, mas não um grande poder. Era muito mais um status, ou seja, apenas ostentavam fortuna, quando na verdade não as tinham. Quem eram os verdadeiros ricos eram os comerciantes. Brecha camponesa. O senhor do escravo cedia um pedaço de terra em usufruto e folga semanal para trabalhá-la. A ilusão da propriedade prende mais do que uma vigilância feroz e dispendiosa. O que faziam então os proprietários de terra? Eles davam um pequeno pedacinho de terra para os seus escravos e ali eles poderiam plantar frutas, legumes, terem pomar, teriam um pouquinho de liberdade. Dessa forma se atenuava um pouco a dureza da escravidão, através da brecha camponesa. Escravos de ganho. Escravo de aluguel. Escravo que possuía um saber, tocar um instrumento, dominar uma profissão. Dessa forma, tinha um valor maior, sendo alugado pelo dono, para prestar serviços mediante valor. Então, o que seria esse escravo de aluguel? Digamos que você tivesse algum escravo que fosse músico e naquela região onde você habitasse houvesse necessidade de músicos. Então você alugaria, mediante um valor, esse escravo. Esses escravos de ganho ou de aluguel, negro, ladino, dominavam a língua e os costumes brasileiros e tinham maior valor que os escravos boçais, recém-chegados da África, e que não conheciam os costumes nem a língua da América portuguesa. Conclusões. Interesses comerciais prevaleceram nos reinos africanos, que, ao transformarem os povos vencidos em batalha, fizeram do infame comércio de escravos sua principal fonte de rendimentos. As lutas pela liberdade dos escravos e mesmo pela dignidade dos escravos continuam na América e até mesmo na própria África, onde os descendentes dos escravizados ainda são discriminados, como poderão ver na reportagem da atividade. Já uma outra parte dos ex-escravos retornou para a África e enriqueceu. Boa leitura. Concluindo, então, essa que é a nossa última aula sobre sociedade colonial, nós podemos afirmar que não foi Portugal que iniciou com o tráfico de escravos. Ele já tinha iniciado desde a época da expansão do islamismo lá na África. Muitos reis africanos se converteram ao islamismo e, de uma certa forma, eles impediram a expansão do islamismo em relação às populações mais ao sul da África. E aí que eu trago também dados um pouco assustadores para vocês. Os próprios reis africanos impediram que a população dos países ao sul da África fossem islamizados. Mas por que proibir a expansão do islamismo pelo continente africano? Para isso, nós temos que compreender
como funcionava o mecanismo de escravidão islâmica. Apenas aquele que fosse islâmico não era escravizado. Se você fosse de uma outra religião, o islamismo permitia a escravização de povos que não eram islâmicos. Então, dessa forma, por exemplo, aqueles países próximos dos islâmicos, próximos dos países árabes ali, próximos do norte da África, eles impediram a propagação do islamismo para o sul do continente africano com o objetivo de ter reservas de caça de escravos. Então, uma grande parte do continente africano era uma reserva de caça de escravos para os muçulmanos. E dessa forma os vendiam com grandes lucros. Estão lembrados ali daquela aula onde se mostra um quadrinho que os escravos estavam afirmando que não vamos para a Meca, porque lá é perigoso, eles podem nos escravizar. Então, de certa forma, os historiadores de história da África estão revendo esse papel do caso da escravização dos muçulmanos. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos!